bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai descomplicar a sua vida, porque se você quiser saber como se faz uma cirurgia humanizada, a hora é agora. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com o Dr. Oswaldo Saldanha, cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Prazer, boa noite. É um prazer estar aqui. Converso também com a doutora Rafaela Parracho Capi, advogada especialista em direito médico. Seja muito bem-vinda, como vai? Obrigada, Rô. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E a gente conversa também com a Rosângela Martins, que é esteticista. Seja bem-vinda, Rô. Obrigada, Rô. Um prazer estar aqui novamente. Vamos começar então esse assunto, porque é um assunto muito importante, principalmente quando a gente fala de estética, as pessoas estão querendo ficar maravilhosas, lindas. A gente está no verão, numa cidade turística, e aí todo mundo fica muito preocupado com o corpo. Doutor, começando o nosso bate-papo aqui, o que significa então fazer um procedimento cirúrgico com um olhar humanizado? A gente sempre comenta bastante, conversa bastante com a Rosângela disso, que a cirurgia plástica, não só a cirurgia plástica, mas falando da nossa área, evolui e a gente tem que estar sempre caminhando, né, com essa evolução, tanto de técnicas como de tecnologias. E essa parte humanizada, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Quer se preocupar mais, não tratar paciente como... Assim, como muitos falam, cliente, por exemplo, fazer uma cirurgia, se colocar no lugar da paciente, né? Dar um suporte, porque você faz uma cirurgia, essa paciente ela precisa de um acompanhamento, ela está fragilizada depois dessa cirurgia. Então tem que entender, tem que se colocar no lugar dessa paciente, né? Acho que isso é o primordial, se colocar no lugar dessa paciente. Quando a gente fala se colocar no lugar dessa paciente, a gente vai trazer um pouquinho antes desse período, antes da cirurgia. Quando alguém procura você no consultório, acho que pensa muito na questão física, na estética, mas também tem muitos fatores emocionais envolvidos, né? Às vezes Sim. A pessoa tem uma visão de que ela é gigantesca e na verdade ela não é. Sim. Já existiu de alguém procurar vocês no consultório e aí o senhor falar, olha, não é bem por esse caminho, vamos fazer dessa forma e direcionar a paciente para outro procedimento que de repente não é o que ela procurou? Com certeza. Isso é muito comum acontecer, né? Da paciente às vezes buscar a cirurgia para resolver às vezes um problema, que ela está infeliz com alguma coisa, mas que não é o corpo dela. Ou então, às vezes o marido quer mudar alguma coisa e não é ela que quer mudar, entendeu? Então, a experiência nos anos, né, que eu tenho, não que eu tenho tantos anos assim formado, mas já tenho uma certa experiência e senti isso, né, conversar. A Rafa faz também um papel muito importante nessa parte do acolhimento, entender um pouquinho e dependendo do caso, realmente não optar pela cirurgia, né, fala, vamos tratar primeiro aí, fica calma. Às vezes a paciente ela precisa emagrecer um pouquinho, tá um pouco acima do peso, uma porcentagem de gordura. É difícil algumas pacientes entenderem que a cirurgia plástica não é um tratamento de emagrecimento. Isso para algumas pacientes. Isso é importante. Para algumas pacientes é muito difícil entrar na cabeça que a cirurgia plástica realmente é para uma pessoa magra. Porque as pacientes falam, nossa, mas cirurgia plástica, se eu tivesse magra, eu não precisava. Não, ao contrário. É para uma pessoa que está magra, por exemplo, como uma lipoaspiração. É para uma paciente que está magra e tem alguma gordurinha ali localizada que vai retirar. E não uma pessoa que está acima do peso e busca o emagrecimento. Aí não é cirurgia plástica. Cirurgia plástica é para refinar. Ok. Né? Agora, o doutor falou que a Rafaela trabalha muito nessa questão emocional, então, dentro Sim. da clínica, é isso, Rafa? Já chegou para você alguma situação assim que você teve que, além de acolher, de repente, mudar um pouco a visão da pessoa? Sim, normalmente acontece, assim, quando ele conversa com a paciente, passa o planejamento cirúrgico, depois elas vão conversar comigo, né, pra realmente viabilizar essa cirurgia, agendamento, toda a parte de gestão, né. E aí, outro dia teve uma paciente que ela falou que ficou bem chateada porque ela recebeu um não. Ela falou, nossa, eu fiquei muito, muito chateada. E aí eu tentei mostrar pra ela que o nosso não vale mais do que o nosso sim, muito mais. Porque os maiores interessados em fechar a cirurgia somos nós. Sim, né? Tecnicamente, né, ganharia por Exatamente, isso. A gente pensar num patamar aí não só de cirurgia plástica, mas de vendas mesmo, né? Então a gente tem interesse, claro, em fechar a venda. Só que depende, porque a gente hoje, num patamar de cirurgia plástica, a gente tem que colocar na balança, né? O que é seguro?
Porque não é somente uma venda, né? É todo um histórico que a gente tem que ver se a paciente está preparada psicologicamente, se ela é candidata a realizar essa cirurgia plástica, né? Então é importante a gente conversar. Então eu falei pra ela, olha, o meu não tá dizendo muito mais do que o meu sim. Eu poderia falar sim pra você e te operar. A paciente estar acima do peso, eu sempre explico pra elas, não é uma negativa de cirurgia. Ela pode ir em outro cirurgião que opte por operá-la, é uma opção. Só que a gente opta por não realizar essa cirurgia, por quê? Porque envolve riscos, porque ela não ficaria satisfeita com o resultado. E porque eu brinco com elas, eu falo, meu sono vale muito mais do que qualquer coisa. E a gente ter uma paciente com alguma intercorrência, se você se doa na sua profissão, se você se entrega, você não consegue dormir bem. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar em cuidar dessa paciente, porque ela vem para realizar um sonho com a gente, ela vem porque ela tem uma carência em alguma área da vida dela, né? Seja no profissional, seja em casa, com a família. Então, ela vem querendo modificar isso. Então é importante a gente trazer esse acolhimento e entender o porquê que ela buscou a cirurgia plástica, como o doutor falou, às vezes é o marido, ou às vezes teve uma paciente que me marcou muito, que ela foi conversar comigo, e ela se abriu, ela falou assim, eu tô há muitos anos fazendo tratamento para engravidar, eu não consegui engravidar, acabei me separando, tive que tirar o útero, e agora eu gostaria de fazer cirurgia plástica. Eu falei, quanto tempo faz tudo isso? Ela falou, 6 meses. Eu falei, você não tá preparada. Eu falei, a cirurgia não vai te deixar feliz. De forma alguma, com certeza. Porque eu entendo que seja uma válvula de escape, e a gente tem na nossa vida. Todo mundo, né? No doce, e alguma coisa. A gente tem uma válvula de escape. Falei, mas a cirurgia plástica hoje não é a escolha. Você tem que cuidar do seu corpo de dentro pra fora, né? Você passou por um processo aí de longos anos com um desejo de engravidar, um anseio, e a negativa disso. E você buscar a cirurgia plástica, eu entendo que você quer se cuidar, eu falei pra ela. Eu entendo que você se olha no espelho, agora você falou, chegou o meu momento. Mas a gente tem que avaliar e a hora que você estiver preparada psicologicamente, né? Pra entender essa mudança, porque é uma mudança do seu corpo. E quando a gente fala desse tipo de acolhimento, dessa questão toda que vocês estão trazendo, a gente fala de uma cirurgia não só humanizada, mas segura. Sim. Doutor, eu acho que isso, além de trazer segurança para vocês enquanto profissionais, traz segurança para o próprio paciente. Né? Claro. Que ele não está sendo usado como um objeto, ou que ele está dominando a situação, mas que ele está sendo entregue a profissionais que estão cuidando dele enquanto pessoa. Exatamente. Né? Não enquanto, entre aspas, objeto. Exato. Isso faz Porque ele toda não é um cifrão, né, doutor? É. Ele não é um cifrão. Exatamente. Ele não é de forma alguma. Ele é um ser humano que está ali Que e tem ele precisa família. ser validado. Né? Agora, todo esse processo, a gente está falando, né, desde da ideia de se fazer uma cirurgia plástica, vai para uma entrevista, imagino, né, que façam uma prévia, conversa com vocês, só que ela só vai ter sucesso se ela for até o final do processo, né? E aí é que entra a Rosângela, é isso? Isso. Rosângela, qual que é o seu trabalho nesse contexto? Nossa, primeiramente, assim, grata por eles confiarem no meu trabalho. Primeira coisa. Eu falo constante isso pra eles. Sou muito grata por eles confiarem em mim. Aí ele diz assim pra mim, mas você tá comigo porque eu confio em você. Porque você faz um bom trabalho. Eu falei, ok, eu faço um bom trabalho. Mas se você não me indicasse, ia ser muito difícil alguém me enxergar. Então, essa gratidão é muito grande. E segundo, amar o que eu faço demais, né? E o primeiro passo é acolher. Porque quando ela sai do centro cirúrgico, com ele, ela sai uma Barbie. Ela sai magérrima. Horas depois ela começa a inchar. Quando ela chega pra mim, ela tá no desespero. Deu errado, meu Deus! 3 dias Na depois fase ela do- tá inchada. E aí, o que eu tenho que, com muita calma, com muito carinho, com muita sutileza, explicar pra ela de uma forma não tão técnica, mas de uma forma que ela entenda que aquilo ali faz parte. É a reação do corpo. É a reação do corpo. E ali trazendo ela para mim com carinho, com cuidado, né? Usando as tecnologias que hoje tem no pós-operatório. A técnica manual hoje é indiscutível. E fazendo tudo aquilo que tem de mais moderno, entendeu? Mas nunca deixar a mão. A mão, o toque, o carinho, o acolhimento para realmente lapidar aquilo que ele já esculpiu. Tô percebendo que nesse trio aqui, o paciente ele é tratado como gente, né? Eu acho que é essa a grande sacada. É muito importante no pós-operatório
ter esse acolhimento que a Rosângela dá para as pacientes, porque a paciente está nessa fase. É o que a Rosângela falou, eu faço a minha parte, vou lá, converso com o marido, sempre que acaba a cirurgia eu vou conversar com o acompanhante, e acalmo tudo, a paciente vai para o quarto, e é o que ela falou, dá algumas horas na alta, a paciente vai para casa, inchada, aquela coisa, a gente mantém sempre contato. Mas assim, se a Rosângela não fosse dessa maneira que ela é, desse acolhimento, eu acho que... Eu imagino assim... Quebraria um pouco, né? Quebraria um pouco, porque assim, é hora de maior fragilidade, né? Ela vai começar um pós-operatório, que também tem muitas que tem medo, né? Acham que vai ser uma coisa dolorida. E elas se arrependem também. É a fase do arrependimento. É aquelas 2, 3 dias depois da cirurgia, tá naquela fase. Já teve isso? Muitas, elas choram lá na clínica. Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, eu tava Mas tão porque bem. estão no pico da dor? No pico da... Assim, não muita Não dor, que hoje não é tanta dor. É né, mais doutor? aquele desconforto. Né? Aquele inchaço, é o desconforto. E ela começa a ver É o o corpo que ela não imediatismo, esperava. né? Ela olha A pro gente, espelho. a gente tem esse anseio de imediato. De imediato. Sim, Você vai pra academia um dia, você fala, gente, Nossa, eu tô academia mole ainda. Com a Você vai uma cirurgia. semana, você fala, não, o mundo me odeia, porque eu ainda não tô maravilhosa. Então a gente tem esse anseio imediato. Então, as Verdade. pacientes, Começa- elas fazem a cirurgia plástica e elas falam, o que eu fiz da minha vida nos primeiros dias, né? O que eu vou Isso. fazer? Tô aqui acamada. E a gente fica nessa questão, eu como já fui paciente, né? A gente fica nessa questão de acamado, né? Então, assim, você fica um pouco limitada, você não aguenta mais ficar em casa, você não aguenta mais os seus familiares, tudo te irrita. Elas você fala, falam "O que eu isso. fiz?" Eu não aguento mais ficar em casa, eu não, Não aguento mais. mais. E aí eu falo, é um processo. Quando passar esse tempo do processo, você vai falar, por que eu não fiz antes? E Ou é já, sempre ou já assim. se programa né? Com um mês elas já estão se programando. Ai, quero fazer não sei o quê. Eu falo, meu próxima. Deus, Agora, calma. então, deixa eu perguntar, Calma. doutora, esse tipo de procedimento no atendimento de vocês três vicia? Porque fica assim, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Algumas viciam, né? Acho que vai de cada um. Mas tem umas que adoram cirurgia. Por isso que também tem que saber brecar. Que a né? dor esquece. É. É igual Sim. dor de parto, dizem que esquece. A gente esquece, A dor né? de cirurgia plástica também esquece. Talvez. Então, eu falei isso hoje de manhã, tive exatamente um programa sobre isso. Que a dor de parto a gente esquece, por isso que as pessoas têm mais do que um filho, né? Porque, se, assim, graças a Deus pela amnésia, senão não teria. É que eu acho que o filho compensa isso. Quando a gente vê que aquilo faz tão bem pra gente que acaba compensando. É igual a cirurgia plástica, né? Você fica tão feliz com o resultado quando passa esse processo de neblina que você fala, nossa, eu passaria novamente por isso, se eu soubesse que eu chegaria aqui hoje. Então acho que é mais ou menos isso. E elas comentam É. depois, Rafa, nossa, Rô, passou. É. Né? Passa Aquele rápido. sofrimento É. todo, passou tão rápido. Falo, gente, sofreu então antecipado. E aí, em todo esse processo, Rô, além, claro, de você ser uma excelente esteticista, você acaba sendo uma psicóloga também, né? A gente dá ali alguns pitacos. Com muito carinho. Agora, doutor, hoje, quais as cirurgias mais procuradas? Olha, é um pouco sazonal, né? Atualmente a cirurgia plástica tem muitas não divisões, né? Mas o cirurgião plástico mais antigo ele acabava fazendo tudo. Hoje em dia o cirurgião plástico acaba focando até por conta de técnicas novas, tecnologias. Você não consegue mais se dedicar, né? Tanto, por exemplo, a uma cirurgia de nariz, rinoplastia, uma cirurgia de face e uma cirurgia corporal. É muito complicado porque todas as áreas estão cada vez avançando mais, tendo muita informação, então não tem como. Eu atualmente me dedico à cirurgia de contorno corporal e cirurgia moderna da mama. Então, eu acho que é um pouco de tudo. Eu tanto procuro por só colocação de prótese, né? Que a gente hoje em dia tem a prótese de recuperação rápida, como a mastopexia multiplanos, que é uma técnica também bem moderna, onde a gente consegue entregar uma cicatriz pequena. A lipo de alta definição, né? E a lipoabdominoplastia de definição também. Então essas 4 são as mais procuradas, assim, não sei dizer assim, né, qual que atualmente. É meio sazonal, às vezes tem épocas que assim, só mastopexia. Aí eu depois acho que você faz as 4 muito, assim. As 4 não tem um que São não mais corre procuradas. mais. As 4 são muito porque a gente faz muita cirurgia combinada, né? Então não tem uma que a gente faça muito mais do que outra. Geralmente entendeu? se procura abdômen, barriga e peito? Não. Sim. É o que a Rafa falou. O meu carro-chefe atualmente
são mães jovens, né? Que me procuram para dar aquela repaginada, que é o que a gente chama de Modern Mommy Makeover, né? Então, geralmente é associação, né? De uma lipoaspiração na região dorsal, na frente ou uma lipoaspiração ou uma lipoabdominoplastia, e na mama também, vai depender. Às vezes a paciente, ela mesmo amamentando, tem uma mama pequena que não tem necessidade de tirar pele, então a gente só coloca prótese. No geral, precisa tirar um pouco de pele, então tudo é uma mistura, né? Geralmente tá associado. A gente está falando de mães, e aí tem um caso muito comum que é a questão da diástase, né? Sim. Esse tipo de cirurgia também vocês fazem? Faço. Bastante comum, doutor? Como é que é? É muito comum. É normal a diástase, né? Que são a musculatura do reto abdominal, quando engravida, ela acaba afastando um pouquinho e volta também. Volta um pouquinho depois da gestação. Mas fica, dependendo de cada um, né? Vai ficar um afastamento. Então, quando a gente realiza... Deixa aquela barriga de grávida para sempre, né? Isso, que Entendi. fica mais abauladinha assim. E aí, quando a gente faz a abdominoplastia, como já tem esse descolamento, a gente já também corrige diástase, faz uma aplicatura que a gente tem chamado de espartilho interno também, né? Que aí junta essa diástase. Geralmente eu corrijo até um pouco a mais, para ficar um pouquinho mais com a barriga mais chapadinha. Chapada. Assim. Uhum. E aí depois, vamos imaginar então esse tipo de cirurgia. Você continua fazendo geralmente drenagem? O procedimento drenagem. Padrão? É a drenagem, só que não é a drenagem tradicional de deslizamento. Não existe deslizamento na cirurgia plástica. Existe só captação, evacuação, que são você fazer bombeamento, né? E você fazer a liberação da fáscia, que é com os dedos. Então, eu divido o abdômen dela em 4 e eu vou trabalhando por partes. Então, eu pego aquele pedacinho ali de abdômen e vou trabalhar fazendo o alongamento desse tecido cutâneo. Então, eu faço ele na horizontal, na vertical, e eu vou alongando isso devagarzinho. Aí, durante os dias que vão se passando, aí isso vai mudando a quantidade que eu faço esse alongamento. Um pouco mais suave, depois um pouquinho mais profundo, até eu entendendo o que está acontecendo ali, até onde eu quero chegar. Eu não posso avançar. E esse processo, ele dura geralmente quanto tempo? Elas ficam comigo normalmente, praticamente todas 2 meses. Elas ficam 2 meses. Até ganhar a alta final. Então, assim, você isso. vai ter o corpo que você sonhou na cirurgia 2 meses depois. E aí, Roberta, vale ressaltar que qualquer ser humano, até 90 dias, ela tem um edema persistente. Ela fica mais inchada, 90 dias. Após esses 90 dias, nós temos mais 90 dias de um edema oscilante. Dias ela está mais inchada, dias menos. Então, ela vai estar mesmo 6 meses muito, muito bem. Entretanto, algumas pacientes, até antes, né, doutor? Vai depender da anatomia dela, da qualidade de vida que ela tem. Isso, né? Totalmente, muda bastante. Bastante. Aquela mulher que se alimenta, que pratica esporte, então ela tem uma recuperação mais rápida. Mas a gente nunca sabe como a outra pessoa vive de fato, né, Roberto? Então, a gente dá esse prazo aí, eu sempre bato na tecla com elas. É 90 dias inchada. Então, calma. E aí a gente conversou sobre a questão dessas pacientes que se viciam na cirurgia. Eu sei que depende de cada procedimento, mas em termos gerais, doutor, depois do primeiro procedimento, agora eu quero fazer abdômen. Quanto tempo depois da primeira cirurgia é seguro ela fazer uma segunda cirurgia? Tá, então vamos lá. Depende da área que você for realizar. Eu recebo algumas pacientes que vêm de fora do Brasil e falam, só posso ficar no Brasil 2 meses, por exemplo. Então, assim, se a gente realizar uma cirurgia de mama e depois uma cirurgia no abdômen, 3 semanas a gente consegue dar intervalo, é bem seguro, não tem problema nenhum. Agora, se eu realizo uma cirurgia no abdômen, essa paciente, por algum motivo, não gostei, doutor, eu queria mexer em alguma coisa, tal, do mínimo 6 meses de intervalo, porque a gente tem que esperar toda a cicatrização para poder mexer novamente. Então a gente tem que dar esse intervalo caso venha mexer na mesma área operada. Se for uma outra área, não tem problema. Uma mãe que veio de um parto cesariano, por exemplo, quanto tempo ela, depois desse parto, ela pode fazer? Isso é muito relativo, tá? Eu digo porque a gente escuta por aí algumas coisas que eu julgo ser estranhas, né? Eu falo para minhas pacientes, no meu dia a dia, eu só opero uma mãe, né? Depois de 9 meses. No mínimo 9 meses a 1 ano. A gente tem que respeitar o corpo.
O corpo passa por muitas mudanças. Tem pacientes que demoram mais tempo. O útero vai voltando, o útero fica mais inchado, fica demasiado. Isso é muito de pessoa para pessoa. Tem paciente que às vezes com 2 meses depois do parto tá com a barriga lisinha. Tá? Tem pacientes que às vezes com 6, 7, 8 meses ainda tá a barriga um pouco abaulada. Então a gente tem que estudar, cada caso é um caso. Tem paciente, como eu falei, 8, 9 meses ainda tá com esse abdômen abaulado, então eu prefiro esperar um pouco. Então no mínimo 9 meses. Não dá pra gente operar um paciente que teve bebê com 2 meses, por exemplo. Isso na minha cabeça. Tem gente que faz, mas é uma agressão ao corpo. Você passou já por um parto, né? Primeiro que eu acho que é uma paciente que teve um bebê. Não tem nem que se preocupar em operar com 2, 3, 4 meses. Vai cuidar do bebê. Vai cuidar do bebê. Vai lamentar que vai emagrecer. Né? Eu sempre tento falar, ó, no mínimo 9, mas dá 1 ano e pouco, espera Seus um pouquinho. hormônios estão Exato. alterados, mexidos. Até você... É uma decisão importante, né? A gente está falando de uma cirurgia, é uma decisão importante. Não pode ser na emoção, no calor da emoção. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigado. Pra gente finalizar aqui, eu vou pedir 2 coisas. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, como faz, e uma frase para quem está pensando numa cirurgia humanizada. O que ela precisa entender, o que ela precisa ter em mente. Deixa com você. Não, você. Vai lá, Tô com a Rosângela, vai lá. Ela, a primeira coisa que ela tem que pensar na vida dela é procurar um médico realmente especialista naquilo que ela deseja. Vai fazer mama? Então você vai procurar um médico especialista em mama, né? E que ele esteja realmente dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é uma preocupação que elas têm que ter. Procurar um médico que realmente dê segurança, sabe, na hora da consulta, retira todas as suas dúvidas. Tem que ter essa conexão entre o cirurgião e a paciente. Ela tem que se sentir segura. E o cirurgião só vai passar segurança para ela se de fato ele oferecer essa segurança. Então isso é muito importante. E é o que me faz sentir muito segura para trabalhar, porque eu trabalho com 2 profissionais excelentes. Excelentes mesmo, que dá pra gente ver aqui pelo papo, viu? Ou quem quiser te achar. Bom, eu estou no canal 5, na Almirante Cochrane 94, e meu Instagram é Rosângela Martins Estética. Ok, Dr. Saldanha, quem quiser encontrar vocês. Nós estamos na Avenida Ana Costa, no edifício Fuschini 146, conjunto 1410. E o meu Instagram é dr.saldanhafilho, tudo junto. Ok, então. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso pra vocês, viu? Muito obrigado. Gente. Descomplica aí, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.